Por que tu tá aqui? Vem mais pra cá, pequeno. Que a gente põe gorrinho, ele tem que... Tá, vai ficar aqui. Tu vai ficar assim? A gente vai falar de Asimov, O Fim da Eternidade. Pra fechar o nosso Panda Sci-Fi de 2017, a gente vai deixar todos os vídeos do projeto aqui embaixo pra você olhar. Eu acho que é um projeto que tem fim em 2017, gente. Eu amo Sci-Fi, mas a gente quer ler outras coisas. De todo modo, foi muito bom. E Asimov é um grande amor da minha vida. É um dos autores favoritos da Nina. Eu leio muito Asimov, já li, gente, já li Fundação, já li tudo, já li O Robô. Mas ainda, esse livro é muito bom, mas os meus favoritos ainda é a trilogia dos robôs eu tenho ali, que é O Sol Desvelado e Os Robôs da Alvorada. E tem o terceiro que eu já comprei, mas ainda não li. Mas a gente leu O Fim da Eternidade. O Asimov é um cara, é um dos 3 maiores nomes da ficção científica do mundo. Eu anotei aqui quais são os outros 2. Entre eles é o Clarke, que a gente tem, né? Vídeo. O Arthur C. Clarke e o Robert Heinlein. Ele nasceu na Rússia, tá? Mas ele foi bem pequenininho para os Estados Unidos. Ele foi um cara muito peculiar, porque ele escreveu mais de 500 obras. Ele era Essa galera de ficção escrevia muito em forma de novela, né? Então O Fim da Eternidade não foi diferente. E eu adoro essas histórias de superação, porque ele escreveu esse livro e mandou para uma editora de ficção científica que negou. E daí depois ele publicou e esse livro é super famoso. E deu um tapa na cara. Eu adoro essas situações, porque a gente pode, entendeu? Ter essa esperança, se você for negado. De dar um tapa na cara dos outros. Eu tava lendo que é considerado tipo a obra-prima do Asimov. Eu não sei se é, tá? Eu sou que nem Glória Pires, não sou capaz de opinar. Eu sou capaz de opinar. Sci-fi é um gênero que eu fui ler de fato com o projeto Panda Sci-Fi. Nunca foi um gênero muito embora, gente, vamos ver Dark, a série na Netflix, vamos ver Dark, gente, é maravilhoso, aquele pessoal cantando aqueles pagodinhos alemão maravilhoso. Mas O Fim da Eternidade, ele foi publicado em agosto de 1955 e a história, ele conta a história da eternidade, né? Tem a eternidade lá, que são os carinhas que meio que controlam as mudanças de realidade, tudo isso. E os eternos, que não são eternos de verdade, porque eles não são imortais, mas são eles que controlam, digamos assim, a paz na humanidade. Durante os séculos, eles fazem essas pequenas mudanças de realidade para evitar tragédias, para evitar, sempre que podem também, tá? É uma coisa que é feita mediante cálculos e tal. Aliás, é uma coisa que eu ia comentar, eu acho incrível como... Isso é uma coisa que eu pude perceber nesse projeto Panda Sci-Fi, já que eu não tinha tido muito contato. Mas eu acho incrível como mesmo na ficção científica, o nosso mundo, a nossa invenção, ela só vai até um determinado momento. Ele fala dos computadores, e os computadores são pessoas reais, né? O computador artifício e tal. E até assim, até a década de 70, sei lá, os computadores eram pessoas reais. Computador era o nome das pessoas que, por exemplo, ficavam na NASA e que executavam os cálculos. Então assim, o cara tá falando de ficção científica, ele tá falando, sei lá, do século 100, mas ele ainda pensa como um cara na década de 50, ele coloca uma pessoa como um computador, exatamente como era na época, né? Até aquele filme, Além das Estrelas, alguma coisa assim, que é sobre... Eu não lembro o nome em português, mas que é sobre aquelas 3 mulheres na NASA e tal. Uma delas é um computador. Então eu acho incrível como mesmo a gente, digamos assim, extrapolando pro futuro, a gente nunca sai muito da nossa realidade. Que também fica muito patente pela relação que ele mantém com o século XX, né? A gente não pode contar muito nem falar muito do livro, porque senão a gente vai dar spoiler. Não, esse é um tipo de livro que você tem que ler, mas assim, o que é muito interessante, o principal se chama Andrew Holland. Quando você é pequenininho, você passa por 4 fases, né? Você enquanto pessoa nesse mundo. A primeira são dos primeiros anos até os 15 anos, que você passa como um habitante do tempo, ou seja, você estuda, você vive, blá, naquele tempo que você nasceu. Exatamente, tipo no agora, século em que você nasceu. O segundo é o processo seletivo, que você passa, eu lembrei muito de 3%. O processo seletivo que você passa aos 15 anos. Se você for escolhido pela eternidade, você rompe laços com o século em que você vive, com a sua família, com seus relacionamentos, e você vai estudar dentro do âmbito da eternidade. Dentro da eternidade vem a terceira fase,
que você passa 10 anos na escola como aprendiz, graduando-se observador. E daí, a partir daí, na quarta fase, você passa pela especialização, ou seja, você vira efetivamente um eterno. E você pode ser um aprendiz, um observador, um especialista. Ele é um técnico. Ele é um técnico. E você pode ser, tem umas categorias abaixo, né? Que é tipo, quando você faz alguma coisa errada, você vai tipo pras máquinas, você vira um mero, sei lá, um mero técnico. Você é o cara que fica apertando o botão. Exatamente. Daí ele tinha um grande hobby, que era estudar os povos primitivos. Que no caso a gente. A gente. Ele veio do século 595. E daí ele foi pra eternidade e se interessaram muito por esse passatempo dele de estudar a história primitiva, e ele foi rapidamente, promovido, e ele se tornou um alto cargo dos Eternos e professor nas horas vagas de um menino chamado Cooper. E ele tinha que ensinar para esse menino tudo sobre história primitiva. É isso. A partir daí, você vai ler o livro, porque eu acho que... Bom, ele é muito curtinho, cara. Se a gente for te contar muito... Ele vai fazer um trabalho também... E na execução desse trabalho ele percebe que tem um bagulho tem alguma acontecendo. Coisa errada, E é muito legal, assim, os diálogos são muito legais, porque ele trabalha muito com esse agente do tempo, de quem você era, como era na sua terra, e daí como é hoje. Eles podiam fazer a viagem do tempo até um determinado século, depois não existia mais humanidade, então eles não podiam entrar nesses séculos. Ele conta como é que é a viagem no tempo, que é bem legal. Ele é um livro mais diferente de todos os livros do Asimov, porque os livros do Asimov são muito focados na robótica, né, e no espaço. Esse livro tem tudo isso, mas eu acho que esse livro é muito mais humano, no sentido, ele é muito mais sociológico. Sim, eu acho que ele faz um paralelo muito grande entre a galera da eternidade e religião. Bastante. Entendeu? E ele tem vários insights, do tipo, tem uma hora que uma personagem questiona, mas quem são os Eternos para escolherem o que lhes dá o poder de escolher os rumos da humanidade e tal, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, os segredos da eternidade têm que ser muito bem mantidos. Claro. Você não pode explicar para os tempistas o que são os Eternos, nananana. E isso é quase como se criassem uns dogmas, né? Dogmas quase religiosos. Então ele tem vários paralelos que são muito interessantes do ponto de vista social. Eu já acho incrível o fato de que ele está falando, na verdade, da corrida espacial. E da importância da corrida espacial dentro da nossa história. Entendeu? O que ela traz pra nossa história. Porque a corrida espacial, bem como a corrida atômica, é tentando fazer a bomba atômica que você descobre como funciona a radioterapia. Claro, teve a Marie Curie, o único ser humano da história a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 categorias diferentes. Beijo, Marie. Liga pra gente. Você tem o desenvolvimento da ciência atômica, né, da ciência nuclear, desde a Marie Curie, mas quando você está fazendo a bomba atômica, você pensa nela para energia. É assim que a gente tem energia nuclear agora, com as usinas e tal. Quando na corrida espacial, você acaba descobrindo várias coisas. Então a ciência, ela funciona dessa maneira, porque ela é muito tentativa e erro. Então você acaba descobrindo várias coisas. E ele dá um destaque para a corrida espacial. Ela mobilizou o século XX, a corrida espacial. Incrível que ele coloque isso dentro do livro, para mostrar que a ciência não é descolada da realidade, ela não é descolada da sociedade. E isso é incrível. É incrível quando um escritor consegue trazer esses problemas. Ele era bem polêmico, assim, ele sempre foi... apesar dos livros dele, ele nunca foi um cara que disse não à robótica, sabe? Ele nunca foi um cara que disse, sei lá, a gente vai morrer por causa dos robôs, e não era uma coisa ruim pra ele. Ele sempre defendeu muito a robótica, ele fazia declarações de tipo, meu medo não é que os computadores dominem o mundo, meu medo é que eles não façam. Então ele era bem polêmico, assim. E eu acho interessante porque ele nasceu na Rússia, mas acho que com 3 anos de idade ele foi para os Estados Unidos, mas certamente ele trouxe alguma bagagem disso, porque os pais dele são russos, né? Então é interessante pensar nisso. E eu gosto muito do início do livro, que os Eternos justamente têm esse poder ou esse dever de voltar aos séculos, né? Essa é a sua missão. Você volta ao século tal e você tem que mudar uma coisa ou outra, como a Tata falou. Só que quando você faz isso, você muda outras coisas. Você muda a linha do tempo. Você muda a linha do tempo. E é muito interessante que ele conversa com... não me lembro com quem agora, mas ele tava conversando com alguém... com um menino. E ele tem uma coisa moral muito forte que eu achei super legal, porque todos os personagens, os superiores dele são, enfim, aí você tem que fazer, é isso. Mas ele tinha uma coisa moral de, eu não vou mudar o passado, eu não vou fazer isso. E daí você vai acompanhando
como ele muda de ideia e ao mesmo tempo como ele se culpa por mudar a história. E eu acho que é isso que a Tata tá falando. Ele faz uma grande crítica à tentativa do homem de ser Deus, né? E como a gente não se dá conta, ou se dá conta e não se importa, que é justamente nesse século XX, de como a gente quer mudar tudo, de como a gente quer mudar o rumo da história, mas quando a gente muda o rumo da história, a gente muda tantas outras coisas que não necessariamente deveriam ser mudadas. E tem uma coisa filosófica e sociológica muito forte que o Asimov tem. Mas, no geral, eu acho que aqui tá condensado. A robótica sobressai isso muito. No geral não, muito. A tecnologia, a coisa da... se sobressai muito. E nesse livro não. Eu acho que nesse livro, esse é o principal. É a mentalidade do protagonista a respeito de todo esse cenário de você poder mudar o tempo, poder mudar a história. E ele tem no final, que a gente não vai contar, mas ele tem uma... ele começa a ter uma dualidade a respeito disso porque ele se apaixona por uma moça e coisas precisam ser feitas ou não por ele. Eu li um artigo que ele escrevia em média 1.700 palavras por dia e ele deu uma declaração de que se falassem pra ele que o mundo ia acabar em 1 hora, ele não ia se preocupar com nada, só em escrever mais rápido. Ele é assim um cara muito peculiar, então o Asimov é um cara que você tem que ler, sabe? Assim, ele sim, pra mim, Marina, ele é, sim, o rei da ficção científica. Ele é o primeiro cara que você deve ler sempre. Os livros dele são bons porque são fininhos, as letras são bem grandes. Essa é da Aleph, né? Esse livro ia virar filme em 2009, mas eu não consegui acompanhar se ele virou filme ou não. Se você sabe, conta pra gente. Foi legal fazer a Tata ler sci-fi. Sci-fi é muito bom pra gente pensar em muitas e muitas coisas. Eu acho que o sci-fi... tem uma galera que lê o sci-fi de uma maneira muito rasa, né? E... acho que porque a gente tem uma cabeça mais humana, a gente aprofunda e daí a leitura fica mais proveitosa, porque esses caras que estudam, que escrevem sci-fi pra mim, são caras muito malucos, positivamente, muito criativos, né? Positivamente, muito porque doidos. Eles criam todo mundo, né? Porque é um Mas mundo ao mesmo todo tempo, novo. eu gostei de perceber no sci-fi isso, que ao mesmo tempo que você cria um mundo, você não consegue necessariamente se descolar do seu mundo. Não. Ele tá conversando com um cara, num século tal, não sei, o cara tá fumando um cigarro escondido. Daí ele fala, mas como assim? Ele falou, não, o cigarro foi rejeitado em quase todos os séculos que a gente tem noção. Ele tá escrevendo isso na década de 50. Hoje, a gente tem noção do que ele tá falando, mas na década de 50, isso é muito louco, né? Ele pensar que o cigarro era... pô, na década de 50 o cigarro era o negócio. Tava começando, né? A ideia de que você não... porque quem assistiu Mad Men viu isso, que tava começando a ideia de que você não podia falar que o cigarro fazia bem pra saúde. Eu acho que o sci-fi é um livro que você tem que ler com datas, tem que saber quando ele foi escrito, sabe? Eu acho que daí não é um livro pra você começar do nada, você tem que dar uma olhada, ver qual é e daí mergulhar. Mas a gente quer focar em outras coisas, acho que foi muito bom. A gente leu 4 ou 5 livros, 5 livros. A gente vai deixar todos os vídeos feitos aqui embaixo pra você ler, os livros pra você comprar se você tiver interesse. Mas a gente vai focar em outras coisas. De todo modo, isso não implica que a gente não vai falar... nunca mais lerá sci-fi, não é essa pelo contrário. Inclusive, se você tiver algum livro muito bom... se você tiver algum livro muito bom que tenha a ver com ficção e história, de repente, ficção científica que não seja PKD, tá? Que já falamos. Indica pra gente, de repente pode ser bom, né? Não é não? Tá? Então tá, um beijo, gente. Beijos.